Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá para mais uma live hoje, ressignificando as crenças limitantes. Nós já estamos falando disso há algum tempo, alguns dias aqui. E vai ser intrigante hoje algumas coisas que têm impactado a sua vida, têm impactado aí seus resultados, e muitas vezes você não consegue saber como sair disso, dos limites que você mesmo se impõe, que a sua mente te impõe. Coloca aqui, ó, limitadores. Vambora, vamos pra frente. Vamos ligar a sua mente no 440, né? No 220 não. Vamos ligar os pensamentos aí. Tudo começa nos pensamentos. Tudo começa em como você estrutura a maneira com a qual você governa ou com você direciona. Anota isso daí pra gente começar hoje. Os pensamentos são os pilotos das emoções. O seu piloto aí que está no cockpit se chama pensamento. Esse cara vai direcionar você para o lugar certo. Esse cara vai direcionar você talvez para o lugar errado, porque ele já montou um padrão de regras, porque ele já montou um padrão de operação. Ele tem ali, ó, o seu manual. Já criou o manual na sua cabeça de como as coisas vão acontecer. Então, tudo o que está acontecendo à sua volta, a sua percepção disso, vai mudar as suas decisões e vão mudar as suas ações. Então, a gente precisa entender e dar um significado novo. Dar um significado novo. A gente já falou de perdão aqui, a gente já falou de crenças limitantes, do que são pensamentos automáticos. Ele está sendo automatizado para que você tenha o seu conjunto de regras, e esse conjunto de regras vai te levar a um modo de agir, e esse modo de agir para você talvez tenha sempre sido o modo certo. Só que se você não questionar esse modo, você nunca avança, você fica vivendo em ciclos. E que ciclos são esses? Ciclos de autossabotagem, ciclos de vivência padrão. Se você não sair desse ciclo, não adianta querer ter resultados novos, querer ter sonhos novos. O sonho é muito importante, mas se o comportamento não muda, nada muda. O processo de decisão é primeiro ter clareza, é entender quais são as nuances que estão à sua volta, o que está te impedindo, e encarar isso de frente. É encarar isso de frente. Então, nas lives anteriores, a gente identificou comportamentos. E não sei se você está anotando, se você está pegando aí o papel e caneta, mas ainda dá tempo de você fazer isso. Você anotar quais são as crenças que te limitam. O que é crença? São pensamentos automáticos, são pensamentos que se formaram a partir de experiências da infância, como a gente já falou aqui. São comportamentos que criam muros invisíveis na sua mente, porque é o único lugar que está a sua limitação é na sua mente, não é em outro lugar, não tem como. E aí gera o quê? Procrastinação, gera aquele pensamento de perfeccionismo, ou seja, eu não vou conseguir, porque se não tiver perfeito como eu gosto, como eu quero, isso não vai dar certo. Pensa nisso, autossabotagem inconsciente gera em você essa limitação. Você se aproxima do sucesso e toda vez que você está prestes a viver uma nova experiência, o que acontece? Você fica paralisado porque acontece alguma coisa. Então, tudo acontece quando alguma coisa acontece. Você passa a ter desculpas frequentes, culpando tudo e todos, falta de foco e prioridade, não tem mais prioridade e foco em nada, falta clareza em tudo que faz, resulta em esforço descomedido, um monte de esforço ali, trabalha igual um cavalo, igual uma égua velha, desculpa aí o termo, mas trabalha igual um desgraçado e não alcança resultado nenhum, não consegue abraçar novas oportunidades, não consegue abraçar coisas que estão acontecendo, tem uma mentalidade de escassez, é uma vivência atrás da outra, mas nunca é o suficiente tudo aquilo que você recebe, e aí você acredita que o sucesso não é para você, que se limita a não chegar em você, porque nunca é suficiente, que nunca as coisas
são suficientes para você porque você não merece isso. Então são padrões de pensamentos que a gente vai formando e que vai gerando esse limitador na vida. É se comparar constantemente com outras pessoas, é viver um efeito paralelo, é viver um efeito em cadeia, onde nada vai fazer sentido para você na régua da linha da vida. A linha da vida onde você tem coisas boas e coisas ruins. Então nós vamos hoje bater um papo em direção a isso, que esses são comportamentos como concorrentes invisíveis da sua ação progressiva. São concorrentes diretos, são inimigos diretos, são confrontadores. E aí quando você estabelece esse padrão de pensamento aí, o que acontece? Você não avança, você fica amarrado, preso. São as amarras aqui, ó, estão amarrando você para trás, você não consegue ter um poder de ação. E aí sente que a vida não está fluindo. Então, existe um processo, um passo a passo, que a gente está te ensinando aqui a cada live. Como se livrar dessas amarras e viver uma vida abundante. Viver uma vida diferenciada. Então, toda vez que você está prestes a conquistar alguma coisa importante, sempre vai acontecer uma coisa para tentar te paralisar, porque é a vida te testando para entender se você realmente quer isso. Ah, mas todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece menos eu. Você precisa começar a investigar. E é isso que eu estou ensinando para vocês aqui. É investigar o que está dentro da sua mente. Ressignificar algumas memórias. O que acontece dentro do seu processo pessoal? Você tem memórias. E essas memórias, elas são pautadas por eventos externos. E a partir desses eventos externos, dependendo de como é o seu repertório interno, a sua mentalidade, eles vão se manifestar e vão somatizar dentro de uma área da sua memória. Então a sua memória, ela vai se encarregar de lembrar você de situações que ou te dão prazer ou nas quais você precisa se proteger. Baseado nisso, cada experiência vai gerar um conjunto de regras. Então você tem a memória emocional, você tem a memória racional. Essas duas coisas vão criar regras dentro da sua mente. Então, as regras profundas, né, que a gente chama de crenças nucleares, são aquelas crenças que você está associado ao sentir. Você associa essas regras ao que você sente baseado na experiência. Então, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa e essa pessoa vai te contar uma história. Essa história dela é cheia de detalhes. Às vezes ela até se perde no meio do caminho. Ela até se perde ali na hora que ela vai te contar a história. Ela perde todos os detalhes porque ela vai tentar te colocar dentro de uma posição que você consiga enxergar o que ela está sentindo. Já conversou com alguém assim? Ou você, às vezes, já fez isso? Já contou histórias e essas histórias vão se desenrolando e você vai lembrando de uma coisa, vai lembrando de outra e você não consegue racionalmente concluir essa história? Você está ativando o seu cérebro emocional. O seu cérebro límbico está ali tomando conta porque aquela experiência, às vezes, é uma experiência traumática. E nas experiências traumáticas, o que vai acontecer é que você vai ficar preso naquele ciclo ali, porque o sentimento é a primeira coisa que aflora, é a primeira coisa que vem à sua mente. Então, ele vem para poder te livrar de algumas experiências. Então, você tem as memórias normais e você tem as memórias intrusivas. Nas memórias normais, por exemplo, quando você conta uma história, ela traz positivos e negativos, mas as memórias normais, ele vai sempre trazer, por exemplo, numa história negativa de trauma, de um acidente, de alguma coisa que aconteceu, você vai conseguir expressar isso de forma verbal, né? E de uma forma autoral, ou seja, você vai contar a partir da sua percepção. Esse mesmo episódio, quando ele passa para a memória intrusiva, é quando ele consegue trazer um direcionamento do episódio, mas carregado de emoção.
Então, na primeira fase, o cérebro vai entender que aquele evento aconteceu, mas ele vai enfatizar muito mais o trauma, aquilo que está realmente trazendo para você uma experiência de vida. E aí, quando você vê, por exemplo, uma pessoa contar uma história e ela se lembra dessa história, ela está lembrando de quê? Do passado. Essa história está no passado. Mas quando você usa a sua memória e esse conjunto de regras vem e que você se lembra disso com a memória intrusiva, o que vai acontecer? Essa pessoa está com um trauma tão grande, ou você às vezes está com um trauma tão grande dessas crenças que eu falei para você, de procrastinação, de não merecimento, está preso em correntes do passado, porque quando ele se lembra daquilo que aconteceu, ele traz isso para o aqui e agora, para o presente. E ele sente, o cérebro ressente, ele rumina aquilo que está acontecendo. Então, quando você tem essa visão da linha do tempo, mas revivendo e não revisitando aquela memória, você está utilizando uma memória intrusiva que está aqui, ó, atrás, do lado direito do seu cérebro. Ou seja, quando você entende que muita procrastinação está porque você está se lembrando de coisas que aconteceram ontem e que estão te impedindo de avançar hoje, você passa a vivenciar uma escravidão, uma rotina, um ciclo de autossabotagem, fica amarrado num passado, amarrado numa situação, não consegue se libertar disso. Aí só conta história triste, só fala mal dos outros, só aponta a culpa para os outros. A culpa do seu casamento é o seu marido, a culpa do seu casamento é a família dele, a culpa do seu casamento é porque você tem o dedo podre, a culpa de você não evoluir na sua vida profissional é porque o chefe, é porque o colega, é porque todo lugar que eu vou eu sou perseguido. Então tudo isso está criando uma rotina e um conjunto de regras. Então o que você precisa fazer é quando foi que se questionar quando foi que isso começou. Quando foi que isso começou? Não é ficar culpando os outros, porque não vai adiantar. Essa memória vem de onde? Quais são as evidências de que sempre será assim? Lá na escola você sempre ouviu isso? Você não vai ser bom o suficiente? Nada que você faça vai ser bom o suficiente? Esses dias estava com uma história aqui, minha filha, com um professor de matemática. E olha eu ativando aí o seu cérebro límbico aqui. Professor de matemática, ela foi convidada para participar da feira de matemática como uma das melhores alunas e de repente a nota dela, ó, puf, caiu, despencou. E aí ela veio me contar a história, o professor é muito chato, o professor não quer fazer revisão, o professor não quer ajudar a gente, ele diz que a gente tem a obrigação de estudar, ok. Quando o aluno pergunta, tem dúvida, ele é resistente, por exemplo, a trazer ali uma solução imediata. E aí a turma começou a cair de rendimento, começou a cair as notas, né? Apesar de estudar, não estava conseguindo avançar. Mas o que acontece? Os alunos ali começaram a ter uma experiência na escola que vai ficar na memória. Por quê? Porque toda vez que se lembrarem das limitações deles de matemática, possivelmente o cérebro vai contar a história desse professor. Vai contar essa história. E aí o resumo é que os pais começaram a reclamar. Eu não fui, né? Mas os pais começaram a reclamar e aí acabaram demitindo o professor. O professor discutia com alunos. Ou seja, toda vez agora que essa galera tiver uma referência da matemática, eles vão se lembrar desse professor. Eles vão se lembrar de quando eles estavam bem e alguma coisa ruim aconteceu. Mas de fato, é isso que o nosso cérebro faz. E aí, se você não entender ou não tentar dar um significado correto para aquilo que está acontecendo, não vai adiantar você tentar entender com uma forma racional. Você vai ter que sentir realmente, se permitir sentir esse sentimento e avançar em direção ao novo. Então é ressignificar o que está acontecendo. E essas crenças limitantes eu não sou bom o suficiente, eu sou burro demais, matemática não é para mim, que no caso era o que estava começando a acontecer. Ontem eu conversei com ela, falei, você está vendo que o problema nem sempre é com você.
Mas o que você pode fazer para resolver esse problema dentro de você? Ah, o professor está pegando no meu pé. Não, ele está pegando no pé de todo mundo. Mas às vezes você acha que está pegando só no seu pé. Por quê? Você tem experiências anteriores que te trazem isso. Você é digno de alcançar algo maior. E é essa a hora de fazer isso. Então, o seu conjunto de regras, eles precisam começar a mudar. Se esse conjunto de regras continuar os mesmos, certamente você não vai ter resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Vai achar que tem o dedo podre, sim, para relacionamento, né? Vai achar que tudo que acontece com você é porque você não merece, é porque Deus não gosta de você, é porque tudo que está acontecendo na sua vida vai ser sempre difícil, sempre complicado, mas é complicado para todo mundo. Aí tem um problema que você precisa resolver e você fala, amanhã eu começo, porque você está tentando fugir. O cérebro tem essa balança. Ó. Fugir ou lutar são dois motivadores. Então é motivos versus decisão, versus objetivo. Qual é o seu objetivo? Motivo versus objetivo. Qual é o objetivo que você quer na vida? Aí sim está ligado ao sonho. Mas qual é o motivo que vai te levar até lá? Quais serão os motivos? E aí sim você começa a reprogramar tudo isso. Ah, estou casado há 10 anos com meu marido e ele não sustenta a casa, eu que sustento a casa. Ok, lógico que ninguém vai ter prazer com isso. A mulher procura alguém que seja alguém provedor, que seja alguém melhor do que ela, ou maior do que ela, ou alguém que ela admira. Você vai perder o tesão, você vai perder a admiração, você vai perder tudo isso. Por quê? Porque naturalmente você vê que esse cara está sendo mais fraco do que você necessita para te proteger. Só que às vezes esse padrão de pensamento, por exemplo, e de ação que você tem, você vai justificar. Como é que você vai justificar esse padrão de comportamento que você tem? De, às vezes, aceitar isso ou de estar nessa posição e não deixar ele fazer. Porque, às vezes, ele se acomoda porque está muito confortável alguém sustentando, alguém fazendo isso. Mas quando a coisa aperta, se esse cara realmente ama a família, ele vai correr atrás. Tenho convivido com algumas pessoas que me pedem oportunidade. E essas oportunidades, às vezes, elas aparecem, elas chegam. Só que o que acontece? Eu não vejo a ação do cara. O cara não age. O cara fica esperando, escorando na mulher. Os relacionamentos dela, porque ele é muito tímido e tal. Então tudo ali é a partir do que ela faz. Parabéns pra ela, porque é uma ajudadora. Mas ele é um desmaiado. Só que esse desmaio dele aí é por falta de quê? De sonho, falta de objetivo. Tem traumas, tem crenças limitantes dele. Ou às vezes ele nem quer fazer isso. Às vezes não, quase sempre não quer fazer aquilo. Ele é um menino no corpo de um homem. E você quer ser a mãe dele. Por isso que ele se escora. Porque é muito mais cômodo para ele ter uma mãe, né, a vida inteira cuidando. Desconfie de gente que não tem ação. Qual é a máxima, gente? É fazer hoje melhor do que ontem e hoje pior do que amanhã. É fazer hoje melhor do que ontem e hoje pior do que amanhã. Por quê? Porque amanhã tem que ser melhor do que hoje. E hoje tem que ser melhor do que ontem. Se não for assim, as coisas não vão caminhar, não vão andar. E aí bota toda a intensidade, bota todo o interesse, bota toda a ação, bota toda a potência de ação, respira, vai. Respira fundo e vai pra cima. Vai pra cima. Não deixa as coisas acontecerem. Não paralise diante de acreditar, porque o seu pai... Esses dias, nossa, eu tive um acesso de loucura aqui. Porque eu estava conversando com uma pessoa a respeito de... por que você não... um carro assim, um carro assado, eu acho bonito, eu acho legal. Mas por que você não compra? Pobre não tem dinheiro para isso. Cara, eu fico louco com isso.
Olha o padrão de pensamento e tá tudo bem se você se sente pobre. Tá tudo bem. Só que é o seguinte, não contamina as pessoas que estão à sua volta, não. Fica com essa pobreza só pra você. E eu não tô falando aqui sobre dinheiro, não, gente. Eu não estou falando sobre dinheiro, eu tô falando sobre merecimento, sobre saber quem é você e onde é que você quer chegar. É como as coisas... Então essas crenças, conjunto de regras, às vezes a religião te impõe isso, traz isso pra você. A religião, você espera que Deus faça tudo. Esquece. Deus não vai fazer tudo por você, porque Ele já fez. Jesus disse, está consumado. Já está consumado. Já foi. Nova página, vambora, tem que levantar agora e combater os padrões do limite que está na mente, as amarras da vida está na mente. Não adianta achar que você vai viver o que você viveu ontem de novo, não dá. Ou você faz uma nova experiência ou você vai ficar vivendo lá no passado. Então o seu pensamento, a sua mente na linha do tempo vai ficar preso a um instante. E isso não é racional. Isso é um padrão de regras nucleares. Tá lá dentro e você decide viver dessa forma. E aí, meu amigo, minha amiga, não vai avançar. Não vai alcançar o próximo passo. Tem amigos, e eu já tive nessa posição, de não querer voltar para o mercado de trabalho porque eu vou empreender e é isso mesmo. Ok, admiro a decisão. Só que se estiver na hora de você voltar atrás, por que não? Porque os passos que você está dando agora, as coisas estão tão complicadas que você tem clareza que o tempo para isso se resolver vai ser difícil demais. Volta para a desgrama do emprego. Estabelece estrutura agora com uma nova mentalidade. Foi o que eu tive que fazer em alguns momentos, pela crença de não querer sentir a dor de novo do mercado em que eu estava inserido, que me prejudicou bastante dentro de um cenário que eu vivi. Sai fora. Sai de dentro de você, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Esse exercício, essa atividade vai ter que acontecer continuamente. Então, partir do princípio de que esses gatilhos mentais, de que essa sinergia com o mundo lá fora, os seus comportamentos, eu disse aqui para vocês, e aí eu quero que você anote isso daí. Nas lives anteriores, aí, vai lá no meu perfil aí do Instagram, eu tô te ensinando um passo de cada vez, eu tô te colocando, te ajudando aqui, ó, te dando ferramentas aqui, ó. Como é que eu saio da crença limitante para nova crença? É fazer uma lista, ó, faz uma lista aí, ó. Quais são os pensamentos que estão me bloqueando? Quais são os meus limites? O que que eu estou aceitando que está me colocando na posição que eu não quero? E o que eu quero? Como é que eu quero pensar? Qual o novo pensamento? Qual a renovação da mente que eu quero hoje? Qual é o partir para a ação que eu quero hoje? E isso vai fazer muito sentido para você. Qual é o comportamento que você precisa mudar? Mas esse comportamento dói. Eu preciso perdoar alguém. Vai lá, tem uma live anterior aí falando a respeito disso. Falando sobre como perdoar. Isso já te ajuda a ressignificar as crenças limitantes sobre alguém, sobre algo. A fé sem obra é morta. Não adianta acreditar e não fazer nada. Não adianta acreditar e não fazer nada. A vida vai fazer por você o que você não faz. O que você não fizer, a vida vai se encarregar de fazer por você. Sabe por quê? Porque ela vai te dar um chute na bunda. A vida está junto com você. A vida está junto comigo. E aquilo que eu protelar, ela vai trazer de volta. O que você não resolve no seu passado, te visita no seu futuro. O que não dá para carregar para a próxima fase, vai voltar de novo enquanto você não resolver. Seu passado é só um ponto de referência e não um ponto final. Jesus está ao seu lado nessa jornada. Acredita sempre. Creia, vai para cima. Hoje é o dia de deixar o passado para trás e criar um futuro alinhado com a abundância, alinhado com esse transbordar, alinhado com uma vida diferente, com um novo. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Só você fazendo isso, respirando fundo,
e fazendo hoje melhor que ontem e hoje pior do que amanhã, porque amanhã você sabe que você vai fazer melhor. Você já vai ter um padrão de comparação. Meu Deus, como é que foi isso ontem? Como é que vai ser hoje? Você hoje quer empreender, está empreendendo, só que aí você não sabe às vezes se organizar. Procura ajuda, caramba. Tem gente que me procura para ajudar. Eu tenho uma facilidade muito grande de criar plano de negócio, de criar ideias, e rapidamente eu consigo fazer isso. E aí a pessoa me pede para ajudar a fazer isso. Eu dou 2 tarefas para ela, ela não consegue executar. O problema dela está em querer? Não, não está em querer. Está em não sentir a dor do desafio que ela já passou lá atrás e que ela não consegue agora avançar sozinha. Então você tem que desbloquear a mente primeiro, para depois dar o próximo passo. Tem um monte de gente que procura falando eu quero desenvolver uma nova habilidade, uma nova competência, mas na hora do vamos ver, não age, não faz. E o não fazer, gente, está sempre associado, a uma emoção ou um relacionamento não resolvido, seja com os pais, seja na sua infância com algum amigo, seja com parentes, seja com cuidadores, seja um comportamento abusivo que você presenciou. E isso vai impedir você de resolver o seu problema daqui para frente. Eu vou te falar uma coisa aqui muito interessante, que pode parecer trágico, mas é isso mesmo. Tem gente que não consegue pagar dívidas. Sabe por quê? Porque ele percebe inconscientemente que a única pessoa que ainda liga para ele são os cobradores. E se ele perder isso, ele vai se sentir sozinho. Tem gente que pega dinheiro com agiota e não consegue resolver essa situação. Sabe por quê? Porque ele ainda precisa que o agiota, que é a única pessoa que ainda se importa com ele, ligue para ele e fale com ele. É a realidade. Um chefe chato não consegue sair de um emprego com uma pessoa abusiva. Sabe por quê? Porque ainda que seja ruim, a única pessoa que ainda liga para ele é essa. Um pastor abusivo que aproveita de você, da sua boa vontade dentro da igreja, de fazer as coisas, mas nunca te dá suporte. Eu tô falando de coisas de pessoas que eu já atendi, gente, que eu atendo e que passa por isso. Casamentos abusivos, inimagináveis. Não tô falando aqui para divorciar, não. O que eu tô dizendo é que você precisa tomar uma atitude. Agora, quer que o outro mude primeiro. Quer que você não aceite isso, mude você. Eu tenho treinado aqui meus colaboradores aqui dentro da minha empresa, e um dia foi muito interessante, porque eu tenho testado o nível de aceitação de algumas pessoas que eu tenho intimidade, né, e que já anda comigo na mentoria há muito tempo. E eu levo ao extremo, porque eu sei que não foi fácil para mim, mas eu sei qual é o caminho para poder romper. E aí um dia, uma pessoa virou para mim e falou assim, eu mandei uma mensagem, ela falou assim, olha, eu entendi, já sei onde é que você quer chegar, mas por favor, não fala mais comigo dessa forma. Cara, esse posicionamento para mim foi uma vitória. Você poderia ficar chateado dizendo assim, quem é essa pessoa para dizer para mim o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas eu vibrei, sabe por quê? Porque eu tô treinando essa pessoa para mudar o seu posicionamento. E essa pessoa diz, nunca mais fale comigo dessa forma. Eu disse para ela, você pode ter certeza que a partir de hoje, você não vai ouvir de mim nada nessa tonalidade. Sabe por quê? Porque ela se posicionou. Porque ela agora encontrou a identidade dela e ela disse o que ela aceita e o que ela não aceita. E às vezes isso está acontecendo com você. Então, para que fique muito claro para você nesse dia de hoje, você precisa ressignificar seus pensamentos. Você precisa ressignificar a maneira que a sua estrutura mental está configurada. E a partir disso, você vai começar a viver a abundância. Fechar os olhos, lembrar-se das coisas que estão te limitando, ir atrás, resolver, fazer um mapa de pessoas que estão ali influenciando o seu não progresso. Você precisa entender que hoje é o dia de deixar para trás tudo isso e criar o futuro alinhado com a abundância, com viver com sobra. Viver com sobra.
Qual é a crença que você gostaria de ressignificar hoje? O que você faria de diferente se acreditasse que é capaz o suficiente e que você é bom o suficiente para acessar uma nova realidade? Então essa é a mensagem de hoje para você. Amanhã a gente está aqui de novo às 6h30 para poder falar um pouco mais sobre como você vai romper seus limites. Te dar soluções e não dicas, te dar soluções, caminhos para você seguir em frente. E você ensinar outras pessoas com isso também. Não deixar ninguém para trás que queira avançar junto com você, mas não fica amarrado com quem não quer não. Ajude a quem quer e não a quem precisa. Apoie a quem quer caminhar e não a quem precisa. Beleza? Marca alguém aí que precisa ouvir isso aqui hoje, que precisa se motivar com relação a os estados emocionais e também ao controle, ao equilíbrio dos pensamentos. Essa série que eu estou fazendo aqui é para falar sobre pensamentos, como equilibrar pensamentos, e estou dando ferramentas para isso aqui. Então compartilha com as pessoas aí, marca a gente para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E amanhã a gente está aqui de novo às 6h30 da manhã. Um grande abraço para você e fique com Deus.